Primeiras convenções. E ouvindo isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a promessa vos diz a respeito aos vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor vos chamar. De sorte que a Bíblia diz, irmãos, de sorte que foram batizados os que aceitavam a palavra. E foram agregados quase 3.000 almas foi agregada. O que quer dizer agregada? Foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o que importa é que devamos ser salvos. Só no nome do Senhor Jesus Cristo que há salvação. Lá em Isaías diz também, ele diz assim, olhai para mim e sereis salvo, todos moradores da terra, ou todo o termo da terra. O certo mesmo, eu creio que é os moradores da terra. Então, Deus fez esta promessa. Se nós olharmos para Ele, nós seremos salvos. Como nós vamos olhar para Cristo? Como nós vamos ser salvos? E se nós não olharmos para o alto? Nós temos que olhar para o alto, porque a Bíblia diz lá em Salmos, os Salmos fala a respeito do socorro do Senhor. Elevo meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. Então, o socorro vem de Deus. Então, Jesus, ele é o nosso consumador de nossa fé. Ele é autor da nossa fé. Então, quando nós queremos fazer qualquer coisa, nós temos que nos dirigir a Ele, porque Ele é autor da nossa fé. E a Bíblia diz que tudo que nós fazermos com fé. Então, o batismo também é pela fé. Tudo que nós fazermos por palavra ou por obras, fazei no nome do Senhor. Do nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eles ouviram a palavra, de sorte que foram batizados os que bom grado receberam a palavra. Então, quando nós recebemos a palavra, nós estamos tendo alegria dentro de nós. Nós se alegramos com a palavra de Deus. Nós se alegramos em termos a palavra em nosso coração. Então, a Bíblia diz que foram quase 3.000 almas que foram salvas. O próprio Jesus disse assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e todos que me virem serão salvos. Então Jesus ele dá uma explicação exata aqui, que nós temos que nos aproximar dele, que nós temos que se chegar a ele. Somente no Senhor Jesus que há salvação.
A Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, ele é o nosso mediador. Não é Pedro que é o nosso mediador. Não é João que é o nosso mediador. Não é Maria que é o nosso mediador. Mas é Cristo que é o nosso mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. E tudo que nós pedirmos, pedimos a Ele, a Cristo. Então, Pedro e João, eles foram pregar a palavra de Deus e, no entanto, eles queriam entrar no templo. Para quê? Para orar. Para fazer só oração na hora da oração nona, que era o costume deles, de entrar no templo para orar. E eles, ao chegar ali no templo, eles encontram um coxo desde nascença, na frente da Porta Formosa. O que significa Porta Formosa, obreiro? O que significa? Significa que a Porta Formosa ela era uma porta que ela era bem vista, que ela era bem aplaudida, que ela era bem destacada. Era uma porta que só que abria e só que fechava 12 homens. Era 12 homens que fechavam aquela porta. E agora eu fico assim a meditar. Se era 12 homens, significa que esses 12 homens também faziam parte do reino de Deus. Aquilo ali era um símbolo também de 12 homens chamados discípulos, que seria se destacado com seus nomes nos umbrais das portas, nos umbrais dos carros, nos umbrais de lojas. Então os nomes deles seriam destacados. Assim como já tinha 12 homens que abriam aquela porta, também já simbolizava os discípulos também de Cristo. 12 homens. Vê como é que Deus faz, irmão. Deus, ele planeja tudo. Ele opera em tudo. Tudo ele opera. Então, e o coxo estava lá, ali. Quando discípulos se aproximam e ele estende a mão, querendo alguma coisa dos discípulos. E os discípulos olharam para eles, e ele olhou para os olhos de Pedro e João, e Pedro fixou o olho nele e viu que ele tinha fé para ser curado. E ele disse: mas eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. E naquele momento, aquele coxo, ele começou a se levantar e saltitar. E começou a se alegrar. E aquele povo vendo aquele coxo, que era desde nascença, que estava saltitando, se alegrando, pulando, glorificando a Deus, eles começaram a questionar Pedro e João. E disseram, e eles começaram a dizer a respeito que este coxo, por que aquele coxo estava saltando, estava pulando? Então eles tiveram ali uma dissensão, uma discussão com Pedro. E no entanto o outro povo que via Pedro e João começaram a reverenciar a Pedro e João. E Pedro disse assim: olha, nós somos como vocês, somos como homem como vocês. Não foi pela nossa virtude que este coxo se levantou, que ficou curado. Não foi pela nossa virtude, mas pelo nome de Jesus, pelo nome do Senhor. E aqueles homens pegaram a Pedro e João e disseram a ele: olha, não queremos que vocês falem deste nome e nem anuncie este nome. E eles disseram assim: importa nós obedecer a Deus
ou os homens? E naquele momento eles começaram a pregar para eles lá, anunciar. No entanto, eles convenceram aquele homem e eles liberaram. E os soldados romanos, naquela época, liberaram os Pedro e João. E, no entanto, irmão, naquele sermão que ele pregou lá, se converteu quase 5.000 almas também. 5.000 almas foram salvas ali, com o sermão deles dois, de Pedro e João, perante o Sinédrio. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. A quase 5.000 chegou o número daqueles homens que ouviram a palavra. Então, Pedro pregou para quase 3.000 pessoas, foram salvas. Agora ele prega novamente. Ele prega para quase 5.000 pessoas. E quando se diz salvo, irmão, é que foram batizados no nome de Jesus. E fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo. Então, o sepultamento é morte e ressurreição. Nós fomos sepultados com ele, pelo batismo. Então, Cristo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Muitos, porém, chamaram os discípulos de seita, muitos chamaram os discípulos do caminho, muitos chamaram os discípulos de impostores. Então, eles foram criticados, eles foram zombados, tudo pelo amor da palavra, tudo pelo amor do evangelho, tudo pelo amor da salvação, tudo pelo amor da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. Tudo por causa do nome de Jesus. Então é isso, meu irmão.